Que bom voltar a esta casa. Eu falo que aqui eu me sinto em casa. Sempre falo isso para vocês. Quando o Valentim me chamou para a realização da palestra, eu percebi que cairia no dia 12 de outubro. E lembrei que os nossos irmãos católicos celebram Nossa Senhora Aparecida, da Conceição Aparecida. E me lembrei de uma visita que fiz ao Santuário de Aparecida há poucos anos e a emoção que eu senti ao adentrar o santuário e me dar o direito de me concentrar para sentir as vibrações daquele lugar. E num determinado momento de uma das missas, nós levamos minha sogra, porque era o sonho, minha sogra é muito católica, e era o sonho dela conhecer o santuário. E houve um momento em que eles, isso é comum lá, eles cantaram: Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E eu fui tomada de uma emoção e me lembrei imediatamente do finalzinho do livro Boa Nova, que eu trouxe para vocês, que vocês verão logo, logo. E aí eu falei para o Valentim, deixa eu falar de Maria Santíssima. Ele falou, ótimo. Só que, claro, que a minha abordagem será mais do ponto de vista espírita e de Maria Santíssima, não exatamente do acontecimento lá em Aparecida, em que pese o fato de que eu moro numa cidade, Jaboticabal, e que o primeiro milagre registrado, referente a Nossa Senhora Aparecida, foi de uma menina que saiu de Jaboticabal. Coincidências à parte, né? A minha abordagem hoje é do ponto de vista espírita. E mais que isso, não fazendo nenhuma referência muito histórica a respeito de Maria Santíssima, mas de exemplos e trazendo uma reflexão para o nosso dia a dia, para a nossa vida, de conteúdos que eu fui encontrando nas obras espíritas a respeito de Maria Santíssima e que traz para nós o alento, o estímulo, o consolo para a nossa caminhada terrena e eterna. Pode passar, Neto. E eu começo com um trecho do Boa Nova, do Humberto de Campos, da psicografia do Chico, que é um momento em que ela olha para o madeiro onde Jesus está crucificado. E ela pensa consigo mesma que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo, e aí eu grifei, das determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então aqui há algumas questões. A primeira que me chama a atenção são as determinações insondáveis, mas justas de Deus, que está vinculada ao cumprimento das leis divinas na individualidade, na intimidade de cada um de nós, atraindo para nós pessoas, situações e estímulos necessários ao processo de educação de cada um, em que pese a distância de nós, espíritos medianos vinculados a um planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos, e Maria Santíssima, que é um espírito crístico, de altíssima envergadura moral. E a outra questão é que no santuário da consciência havia uma afirmação de que é necessário servir aos desígnios de Deus. E isso vale para todos nós. É necessário servir aos desígnios de Deus.
E é necessário que despertemos como servir. E eu posso garantir a vocês que não é nada extraordinário, fantástico, acima de nossas possibilidades. É tudo muito dentro daquilo que nos é possível, porque Deus não coloca em nossos ombros um fardo maior do que o que a gente pode carregar. Pode passar. E aí, tudo começa na manjedoura, né? Foi através desse espírito que Jesus encarna, que Jesus nunca reencarnou no planeta, mas ele encarna, né, no nosso planeta. E lá no Caminho da Luz, Emmanuel diz assim: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora de Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. As figuras de Simão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, e já começa a descrever a expressão espiritual desse ser. Somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, aqui a minha intenção é mostrar o valor desse espírito e trazendo para nós o valor de espíritos que estão dentro do nosso planejamento reencarnatório, sustentando a nossa caminhada para os processos de educação que nos cabem. Às vezes é o professor difícil, mas também temos dentro do planejamento reencarnatório aqueles seres que a gente já aprendeu a amar. Há casos, por exemplo, dentro de núcleos familiares, em que um diz assim: pega uma xícara para mim, por favor. E alguém vai responder: não sou seu empregado. Mas dentro do mesmo lar tem outro que fala: pega uma xícara para mim, por favor. E o mesmo ser vai dizer: você quer como? A cor de rosa? A azul? Você quer com café já? Café com leite? Não é? Espíritos que já se afinizam. E aquele outro é aquele que a gente tem que respirar fundo, né? Muito zen, e dizer: vou lá pegar para você. Mas aquilo é um esforço hercúleo, né? Processo de educação. Porque não é o esforço para fora que vale, é o esforço dentro, né? A afinidade moral de Maria Santíssima com Jesus, fui buscar lá no Livro dos Espíritos, na Gênese. De onde vem, isso serve para Maria, Jesus, e serve para nós, porque as leis divinas são para todos, né? De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Impossível um espírito como Jesus ocupar um ventre num corpo feminino de incompatibilidade fluídica. Toda a lei divina segue compatibilidades fluídico-energéticas. Toda a lei e o universo inteiro. Tudo desencadeando, são elos e elos e elos. A afinidade fluídica lá na Gênese. Da mesma forma que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera demais rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais eterizados, eis porque não podem sair do ambiente apropriado à sua natureza. Então, Maria Santíssima tem fluidos apropriados à natureza de Jesus. Os espíritos superiores podem vir aos mundos inferiores e mesmo aí se encarnar. Dos elementos constitutivos do mundo em que entram, eles extraem os materiais do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao ambiente onde se encontram. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Né? Há muitos questionamentos, muitas vezes já vi essa pergunta: mas e sobre a virgindade de Maria? Para nós espíritas, a questão sexual, a questão da virgindade pouco importa. Porque isso aqui importa. É do espírito o que importa. E porque a lei natural, Jesus disse: eu vim dar cumprimento, não vim desfazer da lei, mas dar-lhe cumprimento.
Então, essa é a lei na reprodução. E para nós não faz, definitivamente não faz a menor diferença, porque esses espíritos o são em evolução. Eles são evoluídos. E isso não macula para espíritos evoluídos. Essa questão não macula em nada. Pode passar, Dúvida. E aí eu fui buscar as características dos trabalhadores da seara de Nossa Senhora, né, de Maria Santíssima, que está lá no Memórias de um Suicida, do Camilo, a psicografia da Dona Ivone. E o Camilo descreve assim: eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo. Aqui eu estou trazendo Maria como exemplo, né? E os trabalhadores que o fazem em seu nome estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Eles estavam em condições penosas. Olha o nome do livro, Memórias de um Suicida. Curvavam-se, cheios de piedade. Eles se curvavam ao sofrimento do próximo. Junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de sofrimento. E aqui para mim vem esperança. Porque quando a gente olha assim, ai, que horror, Memórias de um Suicida, sofrimento. E aí eu lembro de uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, que diz a resposta, eu lembro mais a resposta do que a pergunta, mas que diz assim, que é necessário muitas vezes que o mal chegue ao excesso para nós desejarmos o bem. Então, observem que muitas vezes, nesse momento especial do planeta que está em transição, quanto mal nos abala, não? Quanta coisa a gente vê que fala, meu Deus, não é? Às vezes é necessário que o mal chegue, que o excesso do mal chegue no extremo para desejarmos o bem. E esse impacto que a gente sente, em seguida a gente pensa assim, meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para os meus. Não é assim? Já é a gente desejando o contraste daquilo, né? Sofrimento. Maria Santíssima e os seus trabalhadores se curvam, né, piedosamente frente ao sofrimento do próximo. E aí eu fui buscar lá no Céu e Inferno o que significa, o que é o sofrimento, né? Sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesmo o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. Eu lembro que quando eu coloquei esse trecho aqui, a minha intenção era a gente não ficar nominando lugares, vou para ali, porque o umbral, porque vou no umbral. Gente, tá aqui, ó, tá lá no céu e no inferno. Às vezes, o nosso inferno é aqui mesmo, né? Nos desesperos, nas angústias, nos receios, nos medos, nas situações que nos impactam, que são difíceis. Eu não sou aquela espírita que fala, não, sofre aí, que você vai evoluir. Acho que espírita de verdade não fala isso. É assim, o que esse sofrimento está te dizendo? Quais são as ferramentas que você tem para sair disso? Qual é o processo? O que esse sofrimento está te estimulando a desenvolver? É a coragem? É a disciplina? Aí é de fórum íntimo, né? Porque cada um vai ter a sua questão a ser desenvolvida. É a paciência? É a tolerância? É o aprender a servir? O que é que essa situação está te convidando? É valorização do trabalho? É a valorização da família? É a valorização do afeto? É a valorização do dinheiro?
O que é que essa situação está te pedindo? Isso, gente, cada um vai ter o seu. Minha mãe dizia assim, cada um com a sua pereba. Ou cada um com o seu picuá, ela dizia. E o Alberto Almeida fala, né? Bateu, doeu, toma que é teu. Eu acho muito interessante, muito engraçado ele falar isso. E mamãe era assim, quando eu chegava da escola reclamando, ai, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, porque não sei o que, porque essa pessoa horrível, não sei o que, ela falava assim, ô minha filha, o importante é a gente não ser assim, né? Ai, gente, quando ela pedia para eu rezar por quem tinha feito alguma coisa ruim comigo, eu ficava indignadíssima. Ela falou, como assim? Você tem que rezar por mim, mamãe, para essa pessoa se afastar. Ela, de jeito, nós vamos rezar, minha filha, para a pessoa melhorar. Um espírito diferenciado. Por isso que eu reencarnei naquele ventre. Volta, volta, por favor. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Por que é culpado? Porque há registros conscienciais. Onde é que estão as leis divinas? Na consciência, né? Eu acho que é uma das perguntas, uma das poucas perguntas que eu decorei certinho no Livro dos Espíritos, 621, que ela cala fundo na minha alma, assim. Então, o que dura? O culpado é aquele, aliás, logo lá na primeira pergunta, quando fala das leis naturais, fala que a gente só é infeliz porque delas se afasta, não é? Então, quando a gente se afasta das leis, há um registro consciencial. É meu, comigo. E esses registros conscienciais no ser espiritual que sou, que são resultado dos meus pensamentos e sentimentos e do uso que eu fiz do meu livre-arbítrio, então tem coisa boa e tem coisa ruim, mas estou falando de coisa ruim. Quando esses registros estão em mim, eles são energéticos. E eles atraem para mim, como se fosse um polvo, imagina um monte de polvo com as garrinhas assim, atraem para mim as situações e as pessoas necessárias ao processo de educação, para que depois eu me alinhe com as leis divinas, tornando a minha consciência tranquila. Por isso, o que determina a duração do sofrimento do culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. À medida que ele progride, que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Alguém pode falar assim, mas como? Se o doutor Bezerra de Menezes sofreu como sofreu e era um espírito evoluído, como que Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo sofreu como sofreu e era um espírito evoluído? Não é? Mas aí já são espíritos em missão. Não é o nosso caso, definitivamente. Né? Não essa missão igual a deles. Segundo o que está lá no céu e inferno, todos nós temos uma missão, que é realizar o bem no limite das nossas forças. Os servos, aqui, os servos de Maria, eles, a postura deles ante os sofredores, para mim isso aqui é um exemplo muito grande, porque a gente às vezes acha que sofrimento é sempre daquele que precisa de algo e eu estou numa posição muito melhor que eles e eu tenho que atender. E a coisa não é muito bem assim. Muitas vezes você não atender ao pedido daquele ser, ele está em sofrimento, a forma dele manifestar o sofrimento, por exemplo, pode ser um mau comportamento, e se você continuar atendendo, ao invés de estar fazendo a caridade, você está alimentando naquele ser o traço, a pedra de desequilíbrio dele, a pedra de tropeço dele. Percebe que aí muda a forma da gente lidar com o que é sofrimento? E aqui está muito bem caracterizado que os servos da Legião de Maria, que está lá no Memórias do Suicida, eles esclarecem, olha só, tem situação aqui que eles nem olham, mas olha a descrição. Em vão, alguns que estavam lá, clamavam por socorro os que se sentiam preteridos, incapacitados de compreender e que, se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Em vão suplicavam justiça e compaixão ou se amotinavam revoltados. Olha a característica vibracional, energética desses seres. Exigindo que os deixassem também seguir com os demais. O que os servos da Legião de Maria faziam? Não respondiam. Não respondiam os caravaneiros com um gesto sequer.
O enfermeiro indicava atencioso e paciente, enquanto os policiais, olha isso, os policiais fechavam o cerco em torno de mim e dos meus 4 companheiros que eles estavam sendo resgatados, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco e nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso mesmo o regresso da expedição. Eram senhoras que nos acompanhavam, por nós velando durante a viagem. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. É maravilhoso esse livro, viu, gente? Se conseguir passar da pior parte, que é logo no início, ele foi revisado, esse livro, por Leon Denis. É uma coisa fantástica, pode passar, né? E aí eu fiz essa reflexão aqui, né? Com que periodicidade você faz o bem? Saiam que também é o bem, mas ampliem, não é saiam, ampliem. Sejam caridosos, façam bem para vocês. Ampliem isso daqui quando eu perguntar sobre o bem. Não pensem só na sopa, na cesta básica, na roupa que você doa. Pense dentro de casa, nos seus relacionamentos. Como diz o André Luiz no Sinal Verde, qual é a cota de paz que você entrega dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, no trânsito, no jogo de futebol. Eu vi um olhar assim, ó, quando eu falei jogo de futebol. É porque a gente é espírito o tempo todo, a gente não deixa de ser espírito em momento nenhum, né? Então, o meu convite é que a gente vigie o quanto de bem a gente realiza. Como você percebe que você está fazendo bem? Como é que se caracteriza o bem para você? É só quando eu faço o quê? Lembra da xícara do café lá? Eu falei agora há pouco, exemplo. É um bem. Você respirar fundo, não responder. Tem lá um trecho do Evangelho que fala, né? Calar para deixar o mais tolo falar. Há momentos que isso é caridade, que isso é o bem. E há momentos que se posicionar é o bem. Porque se você calar, você permite o mal se alastrar. Difícil, né? A gente tem que se conhecer muito bem para não cair nem numa coisa nem em outra. Só que a gente vai cair, né? Porque a gente é espírito imperfeito. Mas essa vigilância nos ajuda a errar menos. Quem que sofre, né? Você tem piedade de quem sofre? Quem que sofre? Aí vem aquela reflexão. Será que é só quem chora? Será que é só quem está passando fome? Será que é só quem está com frio, que está sofrendo? Hoje em dia, gente, eu percebo o sofrimento para tudo que é lado. Na polarização política, quanto sofrimento, meu Deus, e quanto causa também, né? Vira aquela bola, um ofende o outro, que ofende o outro, que ofende o outro. O que é o sofrimento? Quando é que você percebe que o outro está sofrendo ou que a atitude dele é resultado de um sofrimento? Vocês acham que quem fala agressivamente com o outro está sofrendo ou não? Claro que está. Só que não é aquele sofrimento que a gente vai adular. Não é o nenê chorando, sabe assim? Às vezes, é no posicionamento da gente que a gente vai colaborar na educação desse espírito. Porque os outros não educam a gente muitas vezes nos nossos sofrimentos. Quantas vezes já ouvi, e ouvi dentro do meu lar: mãe, você exagerou. Bem, você foi ríspida comigo. Por que isso? Não fiz nada. Por que você está falando assim comigo? Um espírito em sofrimento, que manifesta o sofrimento às vezes com rispidez. O sofrimento não é porque eu estou chorando, às vezes eu estou numa irritabilidade. Irritabilidade é um sofrimento. Só que eu preciso me tratar com Jesus, a começar uma psicoterapia e com a ajuda dos espíritos que convivem comigo. Aceitem a ajuda, aceitem a fala daqueles que te amam e que estão com você. Como você reage ao sofrimento alheio? E tem essa ambiguidade aí, né? Às vezes reagir é calar. Às vezes reagir é falar. Às vezes é dizer, daqui você não vai passar. Em respeito a você, em respeito ao outro. Defender. Não calar e deixar o mal sair tomando conta. Às vezes ser educado com aquele
Às vezes rezar, fazer igual minha mãe convidava, às vezes rezar por aquele que te fez mal. É um sofredor moral, não está na aparência, né? Esses a gente não tem um pingo de vontade de fazer o bem. A gente tem naquele que chora, que ele está realmente, aos olhos do mundo, mais fragilizado. Aos olhos do mundo. Quanto você já construiu de paciência, doçura e solidariedade? É possível ter piedade sem construir esses sentimentos? Né? De paciência, de doçura, de solidariedade? Pode passar. Livro dos Espíritos, pergunta 970, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Somos nós, tá? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim, nada pessoal, tá? Cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, né? Porque a gente acha que a gente vai ser feliz quando tiver tal coisa, tiver tal coisa, tiver tal coisa, né? E sendo às vezes que a gente cobiça uma coisa que foi a pedra de tropeço de uma outra encarnação que me causou a queda, eu tô ali, ó, querendo aquilo, né? Só que aí é nesse momento que a gente aprende a valorizar aquilo que às vezes numa outra encarnação a gente desprezou. Mas não poder obter aquilo que a gente acha que está faltando para ser feliz, ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ninguém tem mágoa aqui, né? Ciúme, ninguém nunca sentiu ciúme aqui, né? Espírita não sente essas coisas, né, gente? Raiva, desespero, decorrente de tudo que nos impede de ser felizes, né? Remorsos, uma ansiedade moral indefinível. Tudo isso é sofrimento. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso que os tortura. No Consolador, o que é a paciência? Eu lembro da minha mãe que falava assim, perdi a paciência. Ela falava, mulher, como é que alguém perde aquilo que não tem? Ela falava, é nordestina, eu sou nordestina, uma natalense lindíssima. E ela falava, mulher, como é que alguém perde? Mas assim, não a serenidade, como é que alguém perde aquilo que não tem? A verdadeira paciência é uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Isso é paciência. É bem diferente, né, do que a gente acha, né? E no Ceifa de Luz, não existe felicidade sem amor. E não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Não existe amor quando a gente se distancia das leis. Porque quando a gente se distancia das leis, a gente é infeliz. Pode passar. E aí eu busquei algumas situações lá no Hospital Maria de Nazaré, lá do Memória de um Suicida. Algumas situações, porque é sempre assim, eles reconhecendo a falta, se arrependendo, mas não se escravizando à culpa, entendeu? Há um arrependimento que os leva a discernir entre o bem e o mal e desejar o bem. É nesse sentido. E aí vem sempre um remédio nas descrições. Então eu vou ler rápido, porque eu quero chegar nos exemplos que eu trouxe para vocês da presença de Maria em várias obras espíritas. Então, qual que é o reconhecimento? A vergonha por ter pretendido burlar as leis superiores da criação, o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente, a Deus, a amargura por dedicar as melhores energias aos gozos inferiores da matéria, deixando de nos conceder momentos para a iluminação interior. E eram pungentes estiletes esses reconhecimentos que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas e desgostos que eram prelúdio de real e fecundo arrependimento. Fecundo. A culpa é assim, a gente se arrepende. A gente pode ir para a culpa ou falar, não quero mais isso. Vou fazer diferente daqui para frente. Esse é maravilhoso nesse ponto, o arrependimento. Qual que era o remédio?
Lembrai-vos da vossa qualidade de alma imortal. Você é um espírito. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. Isso é uma lição. Enxergar o outro como espírito. Enxergar-se como espírito. Eu lembro de um caso que eu atendi, o pai alcoólatra. Fui fazer assistência fraterna com a moça e depois da conversa, teve um momento na conversa que eu falei para ela: não é seu pai. Olhe para ele como um espírito enfermo. Eu devo ter falado mais outras coisas. Eu sei que essa frase foi crucial para ela retomar a relação com o pai e dar o suporte à família que o internou compulsoriamente. Ele fez o tratamento e ficou muito bem. Olhar-se como espírito. Que tendências esse ser traz? Que tendências eu trago que entram em choque com a presença desse ser? Por que eu me sinto assim e o Neto não? Diante da mesmíssima pessoa, mesmíssima situação. O Neto é da turma da minha mãe. Vamos rezar pela pessoa. Eu faço por obrigação moral, sabe assim? Porque tenho conhecimento, preciso rezar. Eles fazem naturalmente. Olha só por que eu convivo com esse ser. Por que eu fui gerada no ventre daquele espírito? Que nesta encarnação foi minha mãe, que já retornou ao plano espiritual. Pode passar. Outro reconhecimento e arrependimento, fomos levados a examinar o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais e materiais que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Como agíramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha. Olha isso aqui, olha o processo de educação, cumprimento do dever social na sociedade, dentro do lar. Eu acabei de falar num jogo de futebol, na fila da padaria. Não é nada assim, não, amanhã você tem que acordar, eu sempre falo isso, Chico Xavier, você tem que ser super. Não vai ter, a gente não tem de onde tirar. Mas a gente já tem de onde tirar pelo menos uma boa educação. A gente não quer uma sociedade melhor? Faça parte disso. Você faz parte da sociedade. Como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz da civilização. Olha que isso, verniz social, né? Fazendo de conta que estou fazendo aí dentro, não estou fazendo coisa nenhuma. O remédio, a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência. Alinhamento, né, às leis divinas, uso do livre-arbítrio de forma adequada, o mais reta possível, né? Possível. Sofrimentos heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, tá vendo? Não é só ficar lá sofrendo, é preciso desejar vencer. São como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem é névoa, a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrestres. Então, o remédio, gente, é sempre esperançoso. Não sei se vocês estão percebendo. Olha, se enxerga como espírito. Olha, vai em busca de situações honrosas que dignificam a tua consciência. Pode passar, Dúvida. Repara a fraqueza de que deu provas. Identifica o desânimo que o ata à inferioridade. Olha isso, olha o desânimo. Não se deixa desanimar não, viu, gente? As trevas agem muito na desesperança nossa. Muito, muito. Ah, isso aí não vai não. Isso aí não vai conseguir não. Você não vai. Ixi. Aí você tem um pensamento e fala assim, ah, eu não presto mesmo. Pronto, abriu a portinha. Chega todo mundo para dizer, realmente, você não presta não. Os espíritos menos felizes estão ali só de... né? E a gente precisa vigiar. Ah, recomendação de Jesus, né? Vigiai e orai, né? Sua consciência entenebrecida pelo erro é o austero juiz que julga e condena. O remédio, nobres intenções, perseverança, amor ao trabalho, anseio pelo bem e o belo, isso poderá operar milagres. O trabalho, pois, né, porque a lei de trabalho está lá no Livro dos Espíritos, né, é consagrado como elemento primordial do progresso.
E a intenção nobre e generosa que inspira o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para as suas realizações, que é trabalho para o espiritismo. Toda ocupação útil é trabalho. O pensamento ocupado de forma útil, gente, eu não estou falando aqui de uma agenda entupida de coisa para fazer. Eu estou falando do ponto de vista do espírito, ocupação útil. Começou um pensamentozinho esquisito, luta. Vai em busca de ajuda. Faça uma prece. Busca as pessoas que te amam. Fala, estou me sentindo de tal jeito, me ajuda aí. Busca. Vem à casa espírita. Fala com o pessoal, com os companheiros. Estou me sentindo mal. Duvido que você fique sem amparo. Duvido. Aí nós chegamos aos momentos, né, das obras. Na verdade, isso aí eu ouvi, foi Divaldo contando, Divaldo Pereira Franco. Não achei uma obra, mas ele conta numa palestra e eu transcrevi alguns trechos. Que Dr. Bezerra, houve uma comemoração no plano espiritual em 1950, 11 de abril, que completava 50 anos do retorno dele à pátria espiritual. E aí, espíritos como Leon Denis, Manuel Viana de Carvalho, discursaram referindo toda a devoção, a abnegação dele, né, nos 70 anos vividos na Terra. Surgiu então, para a surpresa dos participantes dessa assembleia, Celina, porta-voz de Maria de Nazaré, trazendo uma mensagem disponibilizando ao médico dos pobres a oportunidade de uma tarefa maior em esfera superior, na qual a dor e as angústias típicas de um planeta de provas e expiações como a Terra já não existem mais. Pode passar. Emocionado, Dr. Bezerra chora e em seguida ajoelha-se diante da porta-voz de Maria Santíssima e lhe suplica para poder continuar sua modesta tarefa junto aos sofredores. De onde? Da pátria do Cruzeiro. Somos nós, né? Olha como a gente é amado, né? Se eu chorar até o final da palestra, vocês me perdoem. De vez em quando eu choro, mas é porque é forte. Nesse instante, um facho de luz incide sobre a assembleia, uma mão generosa se materializa no céu estrelado e, segurando uma pena, autoriza Bezerra a continuar sua trajetória de amor e abnegação, consagrando-se a levar a tantos sofredores o bálsamo e a consolação do Evangelho de Jesus redivivo pela doutrina espírita. Eu fico toda arrepiada com um negócio desse. Eu sou brasileira, gente, né? Eu amo esse país, de verdade. Maria Santíssima Eurípides Bassanufo. Um dia, aí eu precisaria, Valentim, me convida para vir aqui para falar de Eurípides. Aí eu vou contextualizar isso aí melhor. Aí só um trechinho. Um dia ele se entristecera profundamente. Achava-se abatido, abandonado, quase no vazio da sala de aula. Abandonado quase no vazio da sala de aula. Pusera-se a chorar no silêncio de ardorosa prece. Sentiu insinuante vontade de escrever, enquanto todo o ser se lhe banhava em magnetismo suave, muito suave, de fluidez radiosa desconhecida. O nome de elevado destaque das esferas superiores impusera-se-lhe aos canais intuitivos. Ele reage, não pode ser, não merece receber o beneplácito direto da entidade anunciada. Deixa o papel julgando-se vítima de um embuste. É um médium sério, né? Eis que uma força superior toma-lhe o braço e mecanicamente transmite pequena mensagem mais ou menos nestes termos. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto de meu amor. Maria, serva do Senhor. Dos primeiros cispinhos surgira a esplendorosa flor que Eurípides cultivou com carinho maior de sua alma, o Colégio Allan Kardec, que está até hoje em Sacramento, Minas Gerais, um lugar que calafunda minha alma e que tem um vínculo muito forte com esse espírito desde a minha infância. Pode passar, Adolfo. Essa aqui é forte. Fala de Judas, depois que ele comete o ato infame. Depois de muito tempo,
sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? E ele responde: acaso não sabeis? Claramente agressivo, um sofredor, né? Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. Imagina a culpa desse espírito, gente. Mas imagina quantos de nós trazemos culpas aninhadas na consciência, cuja reencarnação, neste momento, esse planejamento reencarnatório, é a bênção do alto, que eu posso dizer seria Maria, né, travestida de Maria Santíssima, nos consolar e nos dar esperança. É o planejamento reencarnatório, é a reencarnação que nos traz esperança. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Pode passar. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. Quanta culpa esse espírito carrega, né? Carregava. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho. Gente, vê se isso aqui não serve pra gente. Traz pra nós, traz pra você aí. Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. A gente que condena os outros, a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com a mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ele foi atrás da mãe dele, né? Naquela encarnação. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuro, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. E aí Maria disse para ele: ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero, amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração banhado nas águas do bendito esquecimento. Ai, peraí que eu acabei de ler, não. Fiquei emocionada, do bendito esquecimento, numa existência de esperança. Pode ir. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem duvidasse, esquecesse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de que presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Eu estou morrendo de vontade de chorar. Está lá em Lindos Momentos de Ouro, de Maria do Chico, a psicografia do Chico, mas é esse trecho aí de Maria Dolores. E aí, eu acho que já estou encerrando.
Isso aí estava, que eu falei lá no início da palestra, da música lá no Santuário de Aparecida, que eu lembrei do último capítulo do Boa Nova, que é esse aí, né? Que é quando Maria desencarna. É lindo, gente, mas é tão lindo. Leiam, porque chega um mendigo, quem ela acha que é um mendigo, porque onde ela morava, os mendigos iam buscar ajuda. E aí é Jesus. E Jesus tinha ido buscá-la. Então Jesus acolhe ela nos braços e leva. Só que antes de ir, ela pede, né? Docíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, emitiu um pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Um pensamento, eu vou abraçar todo mundo. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Acho que é isso. Muito obrigada a vocês.